Você vai assistir agora a entrevista com Hélio Junqueira, formado em agronomia e doutor na área de comunicação e educação. Eu sou Hélio Junqueira, eu sou formado em agronomia, mas eu tenho mestrado e doutorado na área de comunicação e consumo, e comunicação e educação, e trabalho bastante com juventude conectada, crianças conectadas, através de projetos que a gente desenvolve pela Escola do Futuro da USP, junto com Fundação Telefônica e outros organismos ou parcerias como Kids Online, que é feita na Europa, e nós trabalhamos com as vertentes brasileiras. E muito do nosso foco é entender como as novas gerações se relacionam com a tecnologia, com as novas TIC e as possibilidades de conexão no mundo contemporâneo. Além disso, eu sou professor da ESPM da Universidade de Anhembi Morumbi, também na área digital. São dois grandes trabalhos que foram feitos no Brasil pela Escola do Futuro, em parceria com a Fundação Telefônica e também com a cooperação do IBOP. Qual era a ideia? Era essa de avaliar o estado da arte, quer dizer, como é que as crianças e os jovens brasileiros estão se relacionando com as novas tecnologias através das 4 telas principais, que é o computador conectado com a internet, a televisão, o celular e os games. Então essas 4 telas eram o nosso foco de interesse, saber como as crianças, por um lado, na sua faixa etária específica que foi pesquisada, e por outro, o jovem, usam e se apropriam e fazem com que essas tecnologias operem o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então são dois grandes trabalhos, eles possuem cortes por gênero, por faixa etária, por distribuição geográfica, e o primeiro deles trabalha com a área geográfica na distribuição rural e urbano, o que fez com que a gente conhecesse um perfil bastante interessante sobre essa diferença do comportamento do jovem que habita o meio rural, o meio urbano. O meio rural, sim, porque o meio rural ele tem dificuldades logísticas, ele tem dificuldade tecnológica. O acesso à internet, às redes digitais é muito mais complicado, muito mais limitado do que nas áreas urbanas. Mas essas diferenças elas também aparecem quando o jovem mora em uma área urbana pequena e uma área urbana metropolitana. Também existem diferenças significativas. Então isso é interessante, isso traz uma compreensão melhor da questão digital hoje, porque apesar do digital nos levar para um espaço descentralizado, né, um espaço autônomo, vamos dizer assim, ele é desespacializado, mas na verdade ele reflete as condições locais, porque elas estão materializadas em dificuldades logísticas, dificuldade de infraestrutura, dificuldade da organização da vida cotidiana, dependendo do lugar que você mora. Então, apesar da desterritorialização que a internet, o ciberespaço traz, no comportamento das pessoas, nós observamos que essas diferenças se recriam, elas se reconfiguram, elas marcam a tua presença no digital de uma maneira diferenciada. Não só o consumo em si, ele aumenta, cada vez em idades mais precoces, as crianças já são conectadas muito cedo. É comum você ver crianças com 2 anos de idade, até menos, já conectadas, ligadas em aparelhos, né? Os próprios equipamentos do supermercado oferecem alternativa digital para você deixar teu filho, e muito jovem, eles demonstram essa habilidade, essa interface digital tão grande assim. Mas não é só isso que marca a diferença do jovem, mas o uso que você faz também, né? Então, para a criança, a diversão, o game é muito mais intenso. Para o adolescente, já o relacionamento costuma ser mais importante, principalmente na idade do primeiro namoro, né, das amizades fora do lar, da socialização fora do lar. Leva a novos usos, a novas apropriações. Então, não só a intensidade do uso,
mas também a maneira do uso altera bastante de uma geração para outra, ou dentro de uma mesma geração, com pequenas faixas etárias. Isso você já consegue mapear e perceber isso. O aplicativo, ele representa uma interface importante da pessoa, do consumidor, do cliente, com as empresas, com as organizações, as instituições, as ofertas de serviços. E as pessoas elas buscam cada vez mais eficiência, praticidade em todas as suas ações, principalmente porque a própria internet ela tem migrado com muita intensidade para o mobile. Então você tem a internet onde você está, né? Você não espera estar na frente de um desktop ou voltar para sua casa ou para a escola ou para o escritório para ter acesso a algo. O consumidor, as pessoas hoje, elas querem ter acesso ao longo do seu deslocamento cotidiano. Elas querem realizar as operações em processo, em atividade, em mobilidade. Então, tudo que se faz hoje em internet, basicamente, ele tem um foco muito forte no mobile. Então, você tem que facilitar, tanto a pessoa, os clientes, os demandantes, os frequentadores da internet querem isso, como as empresas, as instituições também querem estar mais próximas dessa pessoa, desse potencial consumidor, né? Então, o que acontece é que há uma busca de eficiência, de praticidade, de você conseguir realizar ações em movimento. Então, você quer consultar mapas de geolocalização, você quer consultar informações, você quer onde está o restaurante mais próximo, o hospital mais próximo, a farmácia mais próxima, o táxi que me atende agora, a comida, o livro, o cinema, a oferta, a loja. Então você quer saber isso, mas você não faz isso planejadamente ou antes de sair de casa. Você faz isso ao longo do seu deslocamento urbano, você muda de ideia, você realiza operações. Então, os aplicativos eles se tornaram indispensáveis, mais do que desejáveis, eles vão se tornando indispensáveis, porque é a maneira de você se correlacionar com a internet a partir do seu dispositivo, do seu device e conseguir realizar as operações. Então, há um interesse muito grande, uma necessidade, uma demanda da pessoa, do cliente, do consumidor e também das empresas, porque é uma excelente oportunidade de relacionamento. Eu tenho N farmácias oferecendo o mesmo serviço. Se eu consigo pensar um aplicativo que te lembra a hora de você tomar o seu remédio, que eu te ofereço as oportunidades, as dicas de economia, dicas de saúde, a hora que você está próximo da minha farmácia, isso aumenta a minha chance de estabelecer com você um relacionamento que minha concorrência não tem. Assim, mas e as escolas fazem isso, todo mundo, todas as instituições procuram desesperadamente meios de se sobressair na chuva, né, na tormenta de informações que é a internet, se diferenciando pela oferta de um serviço. Todo serviço é uma oportunidade de você se aproximar, desenvolver um relacionamento mais próximo, né? Mais conectado, mais interativo com o teu cliente. E isso os aplicativos fazem, eles trazem interatividade, que é um fenômeno constituinte da relação digital, né? Porque a relação digital, diferente das relações analógicas, ela não é unidirecional. Ela é co-criativa, ela é conectiva, ela é interativa, ela é bidirecional. E o aplicativo, ele é uma maneira de você favorecer essa relação entre empresas, instituições ou entre pessoas, né? Então, o aplicativo, ele faz parte hoje intrínseca do ambiente digital. É impossível você pensar, né, a existência digital sem atuação prolífica desses softwares, né? E eles são cada vez mais sofisticados do ponto de vista de atender exigência e cada vez mais simples do ponto de vista das interfaces. Sim. Então você consegue realizar atividades bastante complexas ou que demandariam muita capacidade de raciocínio, de conexões, usando aplicativos que resolvem de uma maneira muito simples atividades que você teria muita dificuldade em realizar. E é isso, cada vez mais todos nós estamos buscando na vida contemporânea, na vida digital e na vida mobile.
A internet, ela é uma rede, né? Ela leva a uma rede. E em rede nós queremos estar conectados com outros, né? Com outras pessoas, com outras possibilidades. Então a conexão, o relacionamento, ele é parte constituinte do estar conectado em rede e internet. Os aplicativos, eles favorecem, eles trazem possibilidades cada vez mais inusitadas, ou mais ágeis, ou mais interessantes, ou mais divertidas de você estar em conexão com os outros. Mas ele é estruturante dessa relação, né? As pessoas buscam a internet basicamente para relacionamento. Isso as pesquisas mostram, principalmente as pesquisas com jovens brasileiros, que o uso principal, o uso prioritário da internet são as redes sociais, é o relacionamento, é diversão e relacionamento. O uso da internet para atividades educativas, de pesquisa, de emprego, de trabalho, elas são importantes, mas elas são muito menos significativas e relevantes do que essas de relacionamento, entretenimento, diversão, que a juventude, principalmente o jovem, procura, mas não se restringe ao jovem. As pessoas mais maduras no Brasil também cada vez mais estão conectadas e estão fazendo as mesmas atividades. Em todas elas, rede social, conexão social, relacionamento, é a atividade principal de estar conectado em rede, de estar na internet. Então, o fato de os aplicativos virem em direção a isso, ou virem para apoiar, para desenvolver essa relação, é uma coisa naturalizada, é uma coisa que precisa ser assim, porque é isso que as pessoas querem fazer. E os dispositivos, os aplicativos, eles contribuem, eles vêm facilitar esse desejo. E no Brasil, pelo que a gente conhece, sabe, no comparativo com outros países, inclusive, a questão da afetividade no relacionamento é muito mais intensa. Então, os mecanismos muito simples ou muito limitados de conexão, mesmo o Twitter, no Brasil, ele é pouco expressivo frente ao que é nos Estados Unidos, por exemplo, ou países anglo-saxônicos, porque ele é limitado no número de caracteres e ele é muito objetivo no tocante à informação que ele transmite. O público brasileiro, de um modo geral, o adolescente brasileiro, ele é muito mais afetivo, ele é muito mais relacional. Então, os nossos dispositivos, os nossos aplicativos, eles têm que ser favoráveis ao compartilhamento de imagens, de você replicar contextos sociais mais amplos onde o afeto é importante. Por isso essa adesão tão grande a, por exemplo, o Instagram, estou compartilhando. Até o Facebook, né? O Facebook também, né? O Facebook é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno mundial, mas assim, no Brasil ele tem uma característica muito relevante, porque nós somos assim, relacionais, afetivos. A gente não quer ter a notícia, a gente quer ter a notícia e o contexto afetivo onde ela acontece. Quem são as pessoas que estavam lá, como é que elas estavam se sentindo, o que elas estavam fazendo, o que elas estavam vestindo, quem estava, quem não estava, né? Então essa coisa é muito do Brasil, das comunidades latinas, né? E o brasileiro é muito isso, então é um fenômeno. E o Twitter, por exemplo, por ser já muito mais limitado à transmissão de uma informação específica e objetiva, ele já não tem tanto apelo. Você teria que avaliar. As pessoas querem... Há um grande interesse em desenvolver modelos de negócios que funcionem bem nessas redes sociais. Eu diria assim, há uma certa imprevisibilidade, o que pode dar certo, o que pode dar errado. Mas, veja, a rede social ela é uma troca, onde todo mundo troca valores, valores afetivos, valores psíquicos, valores relacionais, né? Se alguém começa a fazer um esforço muito grande para capitalizar em cima, ela coloca em desvantagem eu não sei, numa avaliação preliminar, assim, sem pensar muito. Você acaba... Porque a pessoa que posta muito, a pessoa que tem autoridade na rede, ela já recebe, mas de qualquer maneira... Então, há uma retribuição que, nesse sentido,
é factível, ela Então, na verdade, já existe. ela existe, ela sempre existiu. É que nem sempre a retribuição é monetária, né? Ela pode vir em termos reputacionais, ela pode vir em termos de reconhecimento, de fama, né? De você ganhar, você se tornar uma autoridade num determinado assunto. Quer dizer, todo mundo quer saber uma referência, uma pessoa que realmente pode discursar ou falar, dar opiniões sobre alguma coisa, e isso eventualmente pode se transformar até numa profissão ou com ganhos sobre isso. Então a rede social ela já remunera, vamos dizer assim, remunera simbolicamente ou financeiramente quem tem uma atividade ativa, mais do que acima da média, ou enfim, ou ela realmente tem conteúdo. Agora, você criar uma rede baseada nisso, ou que se propõe a isso, eu não sei, eu tenho alguns questionamentos, alguma dúvida se isso realmente, se os outros entrariam na relação só para te apoiar, ou seja, ela é um objetivo e não uma consequência, né? O fato de você ser ativo e... Eu não sei, eu tenho dúvidas, precisaria avaliar se isso... vamos ver. Estamos atentos. Só depois de um tempo. Numa primeira perspectiva, numa análise muito preliminar do assunto, eu tendo a acreditar que isso não condiz com a ação. Eu não vou entrar numa rede social se eu sei que alguém está ganhando e eu vou estar contribuindo para alguém. Primeiro, quando fica muito evidente que alguém está ganhando na postagem, talvez o conteúdo dela já fique carente de credibilidade. Então eu vou postar barbaramente ou muito assiduamente qualquer coisa, coisas que eu nem penso, desde que ela gere fluxo para eu ganhar dinheiro, né? Então assim, eu penso assim que o consumidor ou a pessoa frequentadora, ela já vai ver isso com uma certa desconfiança. Quer dizer, na rede social comum, a gente tende a acreditar que a pessoa está se expressando, a pessoa está se mostrando algo de si naturalmente, e ela acaba ganhando relevância se o conteúdo dela for interessante. Agora, se eu faço isso com o objetivo de ter um lucro, você tem benchmarkings muito importantes. No digital, isso não tem, né? As melhores experiências não tem nem 50 anos, tem 20 e poucos anos. Então, no marketing tem menos ainda, né? Então, há que ver com cuidado e a gente aprende em processo, né? Em movimento.